Boa noite a todos. Boa noite. Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, o Senhor nos trouxe em sua casa mais uma vez. Primeiro dia da semana, o dia do Senhor, e também hoje, continuando a programação, maio, mês da família. Estamos aí sendo edificados pela palavra de Deus, as famílias, que têm ouvido aí a palavra do Senhor, nestes domingos deste mês de maio, que é o mês da família. Vamos falar todos juntos esse tema do mês de maio, do mês da família. Temos aqui embaixo o crescimento da família cristã, tá? Então vamos ler todos juntos, tá? Vamos ler maio, mês da família, e também o tema, que é o crescimento da família cristã, e também o versículo que está aí embaixo também na tela, tá bom? Vamos todos juntos? Vamos lá? Maio, mês da família, o crescimento da família cristã. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. Amém. Gostaria que todos pudessem ficar em pé agora neste momento. Vamos fazer uma oração inicial por tudo que vai ser realizado para o nosso Deus nesta noite, neste culto de adoração e louvor a Ele. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo privilégio enorme que temos em nossas vidas, Senhor, de poder estar aqui em Tua casa, Senhor Deus, com esse propósito em nossos corações, Senhor Deus, como a família do Senhor, Pai, de podermos estar aqui para Te adorar em espírito e em verdade. Senhor, abençoa todas as famílias que puderam chegar em Tua casa nesta noite. Abençoa também aquelas que estão chegando, Senhor. Abençoa também aquelas, meu Deus, que não puderam estar aqui. O Senhor sabe o motivo, ó Pai. Ó Senhor, abençoa tudo que vai ser realizado, Senhor, nesta noite, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Abençoa os louvores, os cânticos que serão entoados ao Senhor, Pai. Derrama Tuas bênçãos neste lugar, nesta noite, Senhor, diante da Tua igreja, Senhor Deus. Também, Senhor Deus, nos edifica com Tua palavra nesta noite, Pai. Possamos sair daqui diferentes, com Tua palavra em nosso coração, Senhor Deus, para que possamos colocar em prática na nossa vida, para que possamos colocar em prática na nossa família, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, é que nós pedimos a direção do Teu Santo Espírito. Amém. Amém. Amados, vamos cantar o cântico Alfa e Ômega, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, com este cântico maravilhoso. Então, abra seus lábios, adore ao Senhor, porque você está diante de Deus neste momento. Ele está assistindo a nós que queremos adorá-lo em espírito e em verdade. Sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, Ômega,
contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Messi, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Amém. Continuando adorando o nosso Deus, vamos cantar o cântico Família. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora sim, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4. Vamos fazer uma leitura responsiva. Já está aí na tela, você não pode observar. Eclesiastes capítulo 4, versículo de 8 a 12. O dirigente vai ler os pares, a igreja os ímpares. E o versículo 12, iremos ler todos juntos, certo? Vai estar aí na tela, vão acompanhando, por favor, aí na tela. Tá ok? Eclesiastes capítulo 8, Eclesiastes capítulo 4, versículo de 8 a 12. Diz assim a palavra do Senhor: isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo, não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego à minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade
e afadonho trabalho. Igreja. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Igreja. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Todos. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Vamos ler mais uma vez, irmão, por favor? Vamos lá? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém. Podemos assentar. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Peço que o nosso irmão Joaquim possa vir aqui para fazer essa oração de agradecimento pela palavra do Senhor que nós lemos. Boa noite, igreja. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de poder estar em tua casa. Quero te agradecer pela tua palavra, Deus, que fala que possamos ser fortes, Senhor Deus, quando estamos juntos e lutando pelo mesmo propósito, Senhor Deus. Abençoa a tua palavra, que é rica e nos abençoa sempre, Deus, com a tua sabedoria. Obrigado por mais essa oportunidade de podermos estar aprendendo de ti, Senhor Deus, a tua palavra. Fica conosco, abençoa o irmão dirigente, dê sabedoria a ele e abençoe a tua igreja, Pai. Eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão Joaquim. Amados, nós iremos agora cantar um cântico consagração, e com esse cântico nós iremos dizimar e ofertar ao nosso Deus. Aí você já tem a oportunidade de vir aqui na frente para trazer sua oferta, ou também temos aí o Pix, né? Você pode observar, aí está aí a tela para você. Você pode também ofertar através do Pix. Vamos lá, vamos cantar o cântico consagração. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador.
cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. E neles há toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és O Deus Criador. pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Obrigado, grupo de louvor. Quero chamar aqui à frente o nosso irmão Fernando para fazer uma oração em agradecimento pela oferta que foi recolhida. Boa noite. Boa noite. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, te damos graça, Pai querido, nesse momento maravilhoso que aqui nos encontramos. Eu te peço, Pai, peço a oferta que foi recolhida. Venha abençoar cada irmão que te ofertou, também abençoe cada irmão que não te ofertou. Eu te peço, te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão Fernando, pela colaboração. Bem, agora nós iremos fazer mais uma leitura bíblica. Agora se encontra em Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4, tá? Nós iremos ler todos juntos, tá, irmãos, essa leitura, tá? Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 4. Vamos ler bem bonito para o nosso Deus, essa leitura da palavra do Senhor, vamos lá. Vamos focar aí na leitura para que possamos fazer bem bonito para o nosso Deus, tá? Essa leitura, vamos lá. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Podemos assentar, muito obrigado. Bem, irmãos, agora temos aí um especial, né? Um especial aí com a família. Temos aí os nomes aí, o pastor Júlio César, a irmã Maria, a irmã Roberta. Já pode vir aqui para frente, tá? Estou chamando o nome, tá? O irmão André está aí? Não, né?
Carronheiro também não está, né? Mas o Nossa família seja bendita, abençoada pelas mãos do Salvador. A nossa mesa, nossa despensa, cuida de tudo que é bom, que vem do Senhor. Nunca falte para nós e para abençoar tudo que a nossa volta precisar. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Nossa família seja bendita, abençoada pelas mãos do Salvador. Nossa herança, nossa descendência, sua terra que nos prometeu o Senhor. Nossa casa tenha paz e harmonia, som de júbilo, vitória e alegria.
Parabéns para a família, né, que fez seu especial. O seu ponto já está garantido, né? Os seus pontos já estão garantidos. Amém. Bem, agora vamos fazer uma oração intercessória. Temos aí duas, né? Pelas famílias da igreja, por casais que estão em dificuldade no relacionamento. Então, isso com certeza é fundamental, né, esta oração. E quero convidar para vir aqui à frente nosso irmão Mateus. O Mateus pode vir aqui para fazer essa oração. Por favor, meu irmão. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos orar. Santíssimo Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui reunidos com meus irmãos para te louvar, te engrandecer e te bendizer, Senhor. Que somente teu nome seja engrandecido e exaltado nessa noite. Em especial, Senhor, quero orar ao Senhor pelas famílias dessa igreja, Senhor. Peço que o Senhor venha estar dando sabedoria aos pais para a criação dos seus filhos, para a educação dos seus filhos, que os filhos também, Senhor, que venham a ser obedientes aos seus pais, que essas famílias, Senhor, possam ser instrumento nas tuas mãos, Senhor, que através dessas famílias possam levar outras famílias a te conhecer, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço isso, Senhor. Também quero lhe pedir pelos casais, Senhor, que estão em dificuldade em seu relacionamento. Sabemos, Senhor, que todo casal tem dificuldades, tem problemas, mas peço ao Senhor que o Senhor venha estar dando sabedoria a cada um deles, Senhor, para resolver os seus problemas, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, estar abençoando cada dia, Senhor, no seu relacionamento, Senhor. Que eles possam ter paciência uns com os outros, amor principalmente, Senhor, porque através do amor que nós conseguimos superar todas as dificuldades, os nossos problemas de cada dia, Senhor. E essa é a minha oração e eu te peço tudo isso e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão Mateus. Bem, agora chega o momento também de nós nos confraternizarmos, né? Gostaria que todos pudessem ficar em pé agora, né? E em pé nós iremos cantar o cântico Família Bendita. Aí nós vamos nos confraternizar, tá, irmãos? Família Bendita do Senhor. Aí você tem a oportunidade, tá, de você dar aquele aperto de mão no seu irmão, dar aquele abraço, aquele boa noite. Abençoe os seus irmãos nesta noite. Amém? Que bom te ter aqui comigo, pra conversar, te conhecer. Entra no templo e vem comigo. Só é feliz quem tem amigo. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar e te conhecer. Entra no templo e vem comigo.
te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Amigos mais chegados que irmãos. Amigos mais chegados que irmãos. Amém. Poder sentar. Que Deus abençoe a nossa comunhão sempre. Que nossas famílias possam ser abençoadas por Deus sempre, né? Com a nossa comunhão, porque Deus ele se agrada e acha muito bom que os irmãos vivam em união. Amém? Agora temos aí considerações. Nosso pastor Júlio César irá trazer aos irmãos. E após as considerações do pastor, irá trazer a mensagem da palavra de Deus para nós, mais uma vez, nesta noite. Peço que os irmãos possam ter reverência, né? Evitar de estar transitando no templo, ouvindo a palavra de Deus, tá? Só se caso mesmo de você tiver uma necessidade mesmo de sair do seu lugar para ir lá atrás, você vai, tá? Mas se não, se concentre na palavra do Senhor, que é para nós nesta noite, para que possamos sair daqui melhores do que entramos. Amém. Ok, meus irmãos, famílias, boa noite a todos. Graça e paz no nome de Jesus, amém? Mais uma vez eu gostaria de parabenizar todos que têm uma família. Família é uma dádiva de Deus. Família é um dom de Deus para nós. Então, que privilégio para nós sermos pais, para vocês ser mãe, ser filho, ser família, porque família é um projeto que deu muito e muito certo por parte de Deus, amém? Então, louvado seja o nome de Deus por cada família representada essa noite. Eu gostaria aqui de fazer o reconhecimento dos nossos visitantes, onde cada irmão que está aí nessa disputa, né, vamos dizer, disputa gospel, né, onde vão ganhar um prêmio para sair com a sua família. E a prova dessa semana foi trazer visitantes, como outras provas também. Mas eu tenho aqui o convidado do irmão Igor Lohan, que é o Ilha. É Igor? Quem é o Igor? Convidado do Igor. Ah, Guilherme, é? Ah, tá. Então não é o Ilha, é o Guilherme que está ali, ok? Vai anotando aí, irmã Niane. Nós temos aqui também um convidado do irmão Mateus, o Samuel, que está ali ao seu lado. Temos também um convidado do irmão Paulo, a Sara e a Catiane, que estão ali com ele. E também, não, aqui está errado, aqui eu vou protestar. O Frank, ele é meu convidado, eu estive na casa dele terça-feira, oramos juntos lá, tomamos o café, eu aproveitei aqui, a irmã Geiciane, e agora a gente ora a Deus, o que a gente faz? Pois é. Eu vou deixar aí para a mesa julgadora fazer esse julgamento, ok? Mas o importante é que todos vocês são nossos convidados especiais, amém? Queridos, nós ainda estamos no mês da família, estamos com o tema o crescimento da família cristã. Estamos vivendo os últimos dias, Satanás ele é um derrotado, Satanás ele já está no inferno, ele tem como objetivo destruir, impedir que a família cresça. Mas, pela graça de Deus, pela misericórdia,
pela santa palavra de Deus. Nós temos a santa palavra que traz para nós edificação das nossas famílias. Então, convido vocês para nós abrirmos juntos a palavra de Deus em Hebreus, capítulo de número 5. Nós iremos fazer a leitura do versículo 11 ao versículo de número 14, onde nós temos como tema como identificar uma família nanica. Rapaz, a irmã Eliane que escolheu os temas, tá? Vê com ela aí. Eu disse, rapaz, uma família anã, né? Uma família que não cresce. Hebreus, capítulo de número 5, versículo 11 ao versículo 14. Nós iremos usar esse texto base para dar a resposta a essa pergunta: como identificar uma família nanica, uma família anã, uma família que não tem progredido, uma família que não tem crescido espiritualmente. Então a palavra de Deus, ela vai nos dar essa resposta. Hebreus, capítulo de número 5, a partir do versículo 11, nos diz assim o autor: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim como vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática tenham suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Até aqui a nossa leitura. Nós iremos orar pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos trouxe nessa casa de oração, onde nós estamos vivendo o mês da família. Ó Senhor, no nome de Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude mediante a Tua santa palavra, para que possamos aplicar nos nossos corações, nas famílias aqui presentes, para que saiamos daqui todas as famílias edificadas, transformadas e praticantes da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada família que aqui está essa noite. Obrigado por cada visitante que veio à Tua casa adorar o Teu nome e ser edificado pela Tua palavra. Essa é a minha oração, que eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor. Ok, podeis assentar-se. Muito obrigado pela cooperação de todos. Então, famílias presentes da Igreja Batista da Fé Brilho Celeste, nós estamos nesse mês da família e domingo passado nós meditamos no tema Servindo a Deus em Família, onde meditamos no capítulo 24 de Josué, a partir do versículo 14 ao 25, que quando Deus ele resgata a família, tira do lamaçal do pecado, Deus ele traz a família a estarem juntos, a conviverem juntos e a servir a Deus em família juntos. Eu disse para os irmãos que existem algumas famílias
que um serve a Deus de uma forma, outro serve a Deus de outra forma, um serve a Deus numa igreja, outro serve a Deus em outra igreja, um tem um pensamento, outro tem outro pensamento, mas Deus, Ele quer que as famílias venham estar juntos, servindo a Deus em família. E hoje a irmã Eliane, que é a programadora desse mês da família, me trouxe para nós meditarmos como identificar uma família nanica, uma família anã, uma família que não tem tido o progresso, uma família que não tem crescido espiritualmente. Como é que nós vamos identificar? Como é que você olha para a sua família? Como é que nós olhamos para a nossa família e fazemos essa pergunta: será que nós estamos crescendo como família? Será eu como pai, você como mãe, você como filhos e família tem crescido na graça, tem crescido no conhecimento, na misericórdia e na bondade de Deus? Então, como identificar? E aqui, irmãos, eu quero identificar essa família que não tem crescido com as palavras negativa do não. Não, não e não. Nós estamos diante de um texto que o autor de Hebreu aqui, para repreender esses irmãos eles não tinham progredido ao tempo que esses irmãos tinham entregado a vida a Jesus Cristo. Inclusive, nós já meditamos esse mesmo texto na escola bíblica dominical que nós estamos estudando, e eu fiz uma pergunta para os irmãos. Fiz a seguinte pergunta: quantos anos você tem de crente? Alguns disseram 2 anos, outros disseram 5 anos, outros disseram 10, 20 e muitos anos. E a pergunta seguinte que eu fiz: nós, como crente, que temos 5, 10, 15, 20 anos, nós temos crescido, nós temos progredido? O apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Filipenses que nós devemos progredir, desenvolver a nossa salvação. Então, o autor de Hebreus, ele escreve esse texto aqui. Eu convido você, antes de dar a resposta não, para nós fazermos uma pequena análise e aplicar nas nossas vidas, quando ele diz a respeito. Temos muitas coisas difíceis de explicar, porquanto vos tende tardio em ouvir. Mas o versículo 12 diz: pois com efeito, quando deveis ser mestres. Esses irmãos aqui, eles não eram novo convertidos, eles já tinham bastante tempo de crente, de prática, mas ele vai dizer: atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. O autor de Hebreus está dizendo mais ou menos assim: olha, vocês têm 5, 10 anos e há uma necessidade que alguém venha ensinar novamente os princípios elementares dos oráculos de Deus, as coisas básicas de Deus. E é isso que ele está perguntando. Vocês não cresceram, vocês não progrediram. E ele continua dizendo, para fazer dar essa resposta, quando ele vai dizer no versículo 13: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então o autor de Hebreus disse: eu entendi então, porque vocês não progrediram. Eu entendi porque vocês não cresceram espiritualmente. Sabe por quê? Porque vocês ainda estão se alimentando de leite.
Vocês estão se alimentando de leite, que é um alimento básico para uma criança recém-nascida e também para novo convertido. Então ele está dizendo, vocês estão inexperientes na palavra. E ele continua dizendo, no versículo de número 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então ele continua dizendo, ele diz, agora o alimento é sólido, é para os adultos, que significa que a prática da palavra de Deus, aqueles que praticam a palavra de Deus, eles são alimentados por essa palavra e eles vão ter as suas mentes exercitadas pela palavra de Deus e vão saber discernir o bem do mal. Ou seja, em suma, o autor de Hebreu está dizendo basicamente que esses irmãos precisariam praticar a palavra de Deus. Então vem a pergunta, como é que eu vou identificar uma família que não tem crescimento, não tem progredido espiritualmente? E aqui eu gostaria de destacar a primeira resposta negativa, porque as famílias não têm crescido, progredido na palavra de Deus. A primeira resposta, irmão, porque as famílias não têm progredido, é porque as famílias não praticam a palavra de Deus. Então, eu identifico aquela família e eu vejo aquela família, ela está doente e ela precisa de um remédio. E esse remédio é a palavra de Deus. Então, quando a família ela não tem o crescimento que é para se ter, é porque essa família não está praticando a palavra de Deus. Aí eu convido os irmãos para nós irmos para o texto que vai nos corresponder. Em Tiago, capítulo 1 e o versículo 21. Eu gostei desse tema porque esse sermão ele foi fácil de preparar esse sermão, porque nós temos os versículos áureos para dizer que quando a família não pratica a palavra de Deus, essa família ela não vai crescer, ela sempre vai continuar sendo uma família nanica, uma família anã. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 21. Vamos pegar do versículo 21. Tiago vai dizer assim: portanto, despojai-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual ela é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 23, pois, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, irmãos, para a família parar de ser uma família nanica, essa família ela precisa praticar a palavra de Deus. Essa família ela precisa praticar a palavra de Deus. E o que é praticar
a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus é atender a voz de Deus naquilo que Ele quer para a família. Naquilo que Deus quer para a família é uma forma de praticar a palavra de Deus. E Tiago vai dizendo que para isso, no versículo de número 21, ele vai dizer: portanto, despojai-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual ela é poderosa para salvar a vossa alma. E Tiago, no versículo 22, ele diz: vocês precisam ser praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes, porque fazendo assim, se vocês ouvem a palavra de Deus, mas quando vocês não praticam a palavra de Deus, vocês estão se enganando e automaticamente a sua família ela não vai crescer. Porque quem faz crescer uma família, quem dá progresso a uma família é a palavra de Deus. Então, como identificar uma família nanica? Quando ela não pratica a palavra de Deus. Eu quero corroborar com vocês mais uma vez Mateus. Eu li esse texto aqui domingo e eu quero reler novamente. Mateus capítulo de número 24, ou melhor dizendo, 7:24. Olha o que o Senhor Jesus Cristo, para confirmar isso que eu estou dizendo, que a família que não cresce é porque ela não está praticando a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 7, versículo 24, ele vai dizer: todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, tem que ter prática. Jesus ele faz uma comparação, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas olha o versículo de número 26, é uma negativa para responder que quando a família não cresce é porque ela não pratica a palavra de Deus. Ele vai dizer no versículo 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, vocês estão vendo aí a importância da prática da palavra de Deus. A segunda resposta, como identificar uma família nanica, é porque ela não pratica a oração. Se ela não praticar a palavra de Deus, ela não vai crescer, mas também ela não pratica a oração. Olha o que nos diz aqui em Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Versículo 9 ao 13. Mateus 6 é a oração dominical de Jesus Cristo. E aqui nós supomos que a pessoa ela tem que orar. Nós supomos que a pessoa ela deve orar quando o Senhor Jesus Cristo ele dá essa instrução por meio da oração, quando ele diz: portanto, vós orareis assim. Ou seja, portanto, família, vocês orem assim. Portanto, se você quer crescer, você ora assim. E ele vai dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14, mas se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, aqui nós temos aqui uma ordem para
a oração. E Paulo, no seu versículo áureo que nós temos de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele diz que nós devemos orar sem cessar. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de Efésios que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. Então, para nós crescermos como família, nós precisamos ter a prática da oração. A prática da oração. E por que a sua família não tem crescido? Primeiramente, porque não está praticando a palavra de Deus. Por que a sua família não tem crescido? Porque a sua família não ora, a sua família não participa do culto de doutrina e oração, a sua família não vem para a oração que essa igreja tem, das 7h20 às 7:50, a sua família não participa em nenhum tipo de oração, e a sua família não vai ter como crescer, e a sua família está se colocando na posição que é uma família nanica, que não cresce porque não ora. Então, nós como família, nós precisamos orar. O Senhor Jesus Cristo, se você folhear a sua Bíblia, aqui você vai chegar no capítulo de número 7, e a partir do versículo de número 7, mais uma vez, Jesus ele cita a orar, para nós podermos dar crescimento na nossa família. Quando ele vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 7, ele diz: pedi e dai-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Olha a promessa: pois todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Versículo 9, ele vai dizer: qual dentre vós é um homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Não tem esse homem, nem essa família, e nem essa mãe. Ele vai dizer: ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Também não tem. Ora, se vós que sois maus, nós temos essa natureza maldosa, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Por exemplo, Senhor, eu quero que o Senhor, na minha oração, atenda a minha oração, e eu quero que o Senhor possa trazer para o meu filho, para a minha filha, um homem e uma mulher de Deus. Aqui está a promessa. Jesus disse: pedi e dai-se-vos-á, buscai e acharei, batei e assim abrir-se-vos-á. E ele vai dizer: ora vós sois, ora se vós, ora se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, a nossa família, ela não deve parar de crescer, porque nós precisamos praticar a palavra de Deus e nós precisamos orar a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Tudo que eu quiser, presta atenção que eu vou falar, tudo que eu quiser, lícito, claro, segundo a vontade de Deus, Deus ele vai me dar. Então isso é promessa de Deus, e nós temos visto que as famílias não têm crescido porque não praticam e não oram aquilo que é para se fazer. Terceira resposta, como identificar uma família nanica. Sabe por quê? Essa família não cresce, porque essa família não pratica a comunhão. Lembra lá que o autor de Hebreus diz? Princípios elementares, básicos,
Palavra de Deus é coisa básica, oração é coisa básica, comunhão também é coisa básica. Mas quando não se faz, nós somos, como famílias, impedidos de crescermos como família. 1 João, capítulo de número 1, versículo de 6 a 9. Terceira resposta: por que a família não cresce? Porque ela continua nanica, porque ela não pratica a comunhão. Lembre que sempre negativa, não pratica, não pratica, não pratica. O apóstolo João vai dizer, 1 João, capítulo de número 1, a partir do versículo 6, ele diz assim, ó: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, está falando de Jesus, mas nós andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ele está dizendo assim, ó: se eu falo que a minha família tem comunhão com Deus, mas eu não pratico essa comunhão, eu estou andando nas trevas e estou mentindo. Mas o versículo 7 vai dizer: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a falta de comunhão é um elemento que implica na nossa vida de nós crescermos como família. E aqui nesse texto, essa comunhão tem que ser com Deus, aquela comunhão plena, aquela intimidade plena que nós devemos ter com o nosso Deus. E essa comunhão, ela traz para nós crescimento espiritual, porque, irmãos, existe uma diferença de comunhão para união. Por exemplo, nós estamos aqui em uma união, nós estamos todos unidos, estamos todos juntos, mas dentro dessa união nós não podemos ter comunhão, porque muitas das vezes nós estamos ajuntados, mas tem irmão que não fala com outro irmão, tem irmão que não perdoa o outro irmão, tem um irmão que não gosta do outro irmão. Então, o que é comunhão, qual ele está dizendo aqui? Essa comunhão, ela tem que ser verdadeira, porque a comunhão, ela vem com um amor sincero. Lembra que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 9 e 10, que o amor tem que ser sem hipocrisia. E se nós somos crentes, nós somos uma família, nós precisamos ter a prática dessa comunhão, tanto com Deus, como a família e a família da igreja. Então, o contexto de comunhão é um contexto essencial para o crescimento da família. Como é que nós, como família, vamos crescer se no nosso lar há divisão? A Bíblia diz que uma casa dividida, ela não subsiste, ela não cresce. Então a comunhão é muito importante. Por isso que o nosso irmão Davi, no Salmo de número 133, ele diz: como é bom, agradável viveres unidos os irmãos. O seu pai, a sua mãe, a sua esposa, é o seu irmão também. Então é bom, é agradável e faz-nos dar crescimento espiritual. Irmãos, eu gosto muito desse texto. Esse texto, para mim,
Se você puder, Atos capítulo de número 2, ler todos os dias esse texto com a sua família. Eu digo, não digo com certeza, mas eu digo com toda certeza que você vai crescer espiritualmente, você vai ter progresso na sua família. Olha o que diz Atos capítulo de número 2. Aqui nós temos a referência de uma verdadeira comunhão. Vou começar do versículo 42, mas o versículo que eu quero destacar é o 44. Atos 2, 42, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tudo que eu já falei, prática, oração e comunhão, está nesse versículo. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aí o versículo 44 é o versículo que eu quero destacar, quando ele diz assim: todos, no plural, todos os que creram estavam separados. E assim que ele diz, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Qual é a ideia? Que todos aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, eles gostavam de estar juntos. Isso é comunhão plena, que vai dar para nós um crescimento espiritual na nossa família. E a partir do versículo 45, vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava unânime no templo, partia o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia que ia sendo salvo. Sabe por quê? Eles tinham comunhão plena. Eu não estou falando de perfeição não, tá? Estou falando de comunhão plena. Então, por que as famílias não crescem? Por falta de comunhão plena. Quarta resposta: como identificar uma família nanica e por que essa família não tem crescido? Por que essa família não cresce espiritualmente? Sabe por quê? Não pratica a santidade. Não pratica a santidade. Vamos lá para o texto que vai nos confirmar isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículos a serem lidos serão do versículo 1 ao versículo de número 8. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Estão gostando aí da tecnologia? Amém? Ajuda, né? Eu sei que às vezes é difícil a gente abrir a Bíblia, mas a tecnologia ajuda aí, ok? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu estou dando a resposta, porque a família não tem crescido. Está uma família nanica, anã, é porque ela não pratica a santidade. O apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele exorta esse irmão à prática da santidade, quando ele diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Continue progredindo cada vez mais. Paulo aqui, ele elogia esses irmãos, mas no versículo de número 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus. Para você crescer como família, você precisa obedecer à vontade de Deus. Ele vai dizer: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E os irmãos sabem o que é santificação, né? Santificação é um processo que Deus faz em nós, nos tirando a cada dia do mundo. Ou seja, Deus, ele nos tirou do mundo, nos escolheu para sermos somente para Ele. Isso é ser santo. Mas santificação é um processo
que nós chamamos na teologia de santificação progressiva. Aí Paulo vai dizer assim, que vos abstenhais da prostituição, nesse contexto aqui o qual os irmãos estavam vivendo, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, com os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou, Deus não nos tirou do pecado, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte. Quem rejeita estas coisas, não rejeita a mim que estou lendo a palavra de Deus, mas sim a Deus que também vos dá do seu Espírito. Então Paulo está dizendo que para nós crescermos espiritualmente, nós precisamos praticar a santidade. Aí, irmãos, vem uma dificuldade na nossa família, que está faltando a santidade. Olhei para os irmãos hoje de manhã, 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. Ora, o mundo vai passar com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Irmãos, a nossa família, ela não tem crescido porque nós não estamos praticando a santidade. Qual é a prova que eu tenho disso? É olhar para as famílias dos crentes. As filhas ficam grávidas, os filhos usam drogas, não obedecem os pais, faz tudo o que querem, porque não há uma santificação. Nós pregamos que o nosso lar, ele é um pedaço do céu. Nosso lar, ele tem que ser uma bênção para a nossa família. Mas o que tem acontecido? A falta de santificação está fazendo do nosso lar, como eu falei pela manhã, a casa da mãe Joana, onde os filhos fazem o que querem, o pai faz o que quer, e não há santificação. Quando não há santificação, não vai haver também um progresso de crescimento espiritual. Porque a santificação, Paulo está dizendo que Deus, ele nos tirou desse mundo para a santificação, e nós devemos abster das coisas desse mundo que traz prejuízo para a nossa família, porque Deus, ele nos chamou para a santificação, irmãos. E cuidado, que a santificação é um elemento da salvação. Você pode ter fé, você pode se arrepender, mas se você não tiver santificação, eu quero dizer que a sua família precisa se converter ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque no céu só vai entrar santo, no céu não vai entrar pecador, só santo. Então, para nós crescermos como família, nós precisamos praticar a santidade. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12. Olha o que ele diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com esse século. Como eu falei domingo passado, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Meu filho fazendo isso, minha esposa, não tem nada a ver não. Ele diz, não se conforme, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja
boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é santificação, quando a nossa mente ela é transformada. Quinta resposta, vou correr mais um pouco, porque ainda tem mais umas 3. Como identificar uma família nanica e por que ela não está crescendo? Sabe por quê? Porque ela não pratica a adoração. Irmãos, isso aqui que eu estou falando é coisas básicas. Lembra lá que o nosso irmão de Hebreus estava se alimentando de leite. O autor de Hebreus, vocês precisam se alimentar do alimento sólido para vocês terem crescimento. Então, a falta da prática da oração, ou melhor dizendo, da adoração, também impede que essa família possa crescer espiritualmente. Olha o que diz João, capítulo 4, versículo 29. Melhor dizendo, 19. João 4, 19. João 4, 19. Amém? Vocês vão dizer amém, né? Que já está aí, né? Já está aí? E eu fico procurando, né? Vou comprar o meu tablet. Aliás, eu tenho um tablet aí, só. João 4, 19 diz assim, irmãos. Aquele contexto lá da mulher samaritana. O Senhor disse-lhe à mulher: veja que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis em que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos e conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João está nos dizendo aqui que já chegou esse dia, e nós temos a oportunidade, mediante esse versículo, de aprender. Para nós crescermos como família, nós precisamos adorar o Senhor. Amém? Mas como é que é adorar o Senhor? João responde, vai dizer, essa adoração tem que ser em espírito, e essa adoração tem que ser em verdade. Irmãos, todos nós adoramos, mas a pergunta, nós adoramos em espírito? E o que é adorar em espírito? Adorar em espírito é adorar a Deus com a verdadeira adoração, algo que vem do Espírito Santo, que mora dentro de nós. E tudo que nós vamos fazer na nossa família, na igreja, tem que ser algo verdadeiro. Não é aquele algo superficial, né? Todo mundo adorando a Deus, fechando os olhos, aquela coisa toda. Passou daquela porta, ou saiu da sua casa, começa a hipocrisia. Isso não é adorar no Espírito. Adorar no Espírito é entender que Deus ele vai receber a nossa adoração de forma que vai glorificar o nome dele, e por isso nós devemos adorar em verdade, irmãos. A verdadeira adoração ela tem que ser em verdade. Por isso, meus irmãos, eu incentivo, continue com o devocional. De vez em quando eu tenho uma briga com a minha esposa, que ela fica, bora fazer o devocional, bora orar. Mas só para ganhar ponto, irmãos? Se é para ganhar pontos, Não, não é não. Nós devemos adorar a Deus em verdade. Senhor, estou te adorando, te louvando. Claro, é para ganhar esses pontos também, que todo mundo quer ganhar. Mas é em espírito e em verdade também, porque quando passar o mês da família, nós precisamos continuar fazendo os devocionais, orando com as esposas, levando as esposas. Vai ter a prova para levar as esposas? Vai, já estou até adiantando, tá? Levar as esposas, os filhos para um passeio, para um cinema. Então isso é a adoração verdadeira.
E Jesus está dizendo que ele está procurando, no versículo de número 24, ele vai dizer: Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não, é o versículo 23. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Mais duas eu encerro, irmão. Por que as famílias não têm crescido? E como identificar essas famílias nanicas? Sabe por quê? Porque ela não pratica a evangelização. Você sabia que a sua família ela cresce quando você evangeliza? Vamos para o texto aqui, irmãos, de 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 2. Já terminar, para os irmãos irem para casa. Alguém comeu uma pizza, tomar um tacacá. Então, vou já terminar. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 2. Paulo dizendo para Timóteo, ele vai dizer assim, e diz para nós precisamos crescer na prática dessa evangelização, porque é uma ordem de Deus. 2 Timóteo 4, 2, ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Paulo está dizendo, para nós crescermos como família, nós precisamos pregar a palavra. Nós precisamos evangelizar os nossos filhos. Irmãos, 70%, olha essa estatística aqui, 70% dos nossos filhos ou parente, 70%, eles não decidem a sua vida por Jesus. Sabe por quê? Porque nós não evangelizamos. Nós não evangelizamos. E quando a nossa família não evangeliza, nós estamos impedindo que a nossa família venha crescer. Eu estou falando aqui família espiritual. Sabe por quê? Que eu conheço, irmão, famílias que têm filhos que não são crentes. Eu conheço famílias que têm o pai, que têm a mãe, a sua parentela que não são crentes. Então, como é que nós vamos crescer essa família no céu? É pregando a palavra de Deus. Então, as famílias, elas têm ficado numa posição nanica, anã, porque elas não pregam a palavra de Deus. Nós precisamos pregar a palavra de Deus aos nossos filhos, esposo, mulher, parentela, para que a nossa família venha crescer. Última, eu encerro aqui, que é a mais importante. Sabe por que a nossa família não cresce? E como nós estamos sendo identificados? É porque a nossa família não pratica o amor. Não pratica o amor. Abra sua Bíblia aí para 1 João. Aliás, não abra não, só olhe para ali. Se quiser abrir, fique à vontade. 4, versículo 8. Quando nós não amamos, ou melhor dizendo, quando nós não praticamos o amor, a nossa família dificilmente ela vai crescer. 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus ele é amor. O apóstolo João está dizendo que aquele que não ama nunca conheceu a Deus, porque Deus na sua essência ele é o amor. Então, para nossa família crescer, sair dessa posição que está de uma família nanica, nós precisamos praticar o amor, irmãos. E aqui eu quero destacar 3 amores que nós devemos praticar. Primeiro, o amor a Deus. Para nossa família crescer, nós precisamos praticar o amor a Deus. Olha o que
O próprio Senhor Jesus Cristo disse para um jovem, Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, versículo 30, vamos pegar do 34, não foi para um jovem não, irmãos, me perdoe, foi para os fariseus e saduceus. Mateus 22, 34, amém? Ixi, foi fraco, amém? Estão com frio? Vamos desligar o ar-condicionado. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Irmãos, quando a nossa família amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, eu não digo com certeza, mas eu digo com toda a certeza que nós vamos crescer espiritualmente, porque esse é um mandamento que está acima de todos os mandamentos. Versículo 38 ele vai dizer: este é o grande e primeiro mandamento. Então, o que está faltando nas nossas famílias é amar mais a Deus. E amar a Deus tem que ser de todo o coração. Amar a Deus tem que ser de toda a alma, de todo o entendimento. Em suma, um amor verdadeiro. Porque quando a nossa família amar a Deus, nós vamos amar os que estão dentro de casa. A dificuldade está porque nós não estamos amando a Deus. E Deus, Ele é o princípio de todas as coisas. Deus é aquele que deve ser amado em todas as coisas. Sabe por quê? Olha o que diz aqui em João 13, 34. Olha a implicação que nós temos aqui. Inclusive, eu preguei esse texto lá no devocional no mês da família, no dia 1º de maio. E quando eu tiver oportunidade, eu quero pregar aqui na igreja. João 13, 34 e 35. Olha a implicação que nós temos por praticar o amor. Ele vai dizer: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns pelos outros. O que o apóstolo João está dizendo? Que esse é um mandamento, novo em algum sentido, e Jesus ele se coloca como exemplo. Ele vai dizer: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? Entregando seu Filho por nós. Como é que Jesus nos amou? Jesus nos amou com um amor incondicional. Assim Jesus está dizendo: vocês devem amar a Deus em todas as coisas, toda a alma, todo entendimento, toda a força, mas assim você deve amar uns aos outros, porque nisto vocês vão ser reconhecidos que são meus discípulos. Então, o amor, ele é muito importante para nos ajudar a sair dessa posição nanica que estão as famílias que assim estão sendo identificadas. E eu peço, me esqueci até de falar, que é para você fazer essa aplicação, fazer essa avaliação, para que você possa chegar, para nós possamos chegar ao final desse sermão e falar: será que a minha família é nanica? Ou será que a minha família está crescendo? Por fim, meus irmãos, para me encerrar esse sermão, eu gostaria de fazer 2 aplicações somente. Eu dei aqui 7 respostas como identificar uma família nanica, e a resposta foram por não praticar. Então, a aplicação para nossas vidas como família é que nós precisamos, antes de tudo, reconhecer o senhorio de Jesus Cristo.
Nós só iremos crescer se nós reconhecermos que Jesus, Ele é o nosso Senhor. O que diz lá em Romanos 10:9? Vocês sabem o que diz Romanos 10:9? O que Paulo diz aos irmãos? Coloque aí, Jadson. Romanos 10:9. A primeira aplicação é que nós precisamos ser obedientes e reconhecer o senhorio de Jesus Cristo nas nossas vidas. Aí Romanos, capítulo número 10, já tinha fechado, era? Olha aí, rapaz. Poxa, então vamos ler aqui. Romanos 10:9. Olha a condição que Cristo nos aceitou. Romanos 10:9 vai dizer: se com a tua boca confessar Jesus como quê? Como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, irmãos, para nós crescermos como família, nós precisamos reconhecer o senhorio de Jesus. Foi assim que nós reconhecemos, foi assim que nós confessamos como o Senhor das nossas vidas. Hoje nós temos um Senhor, o qual nós devemos obediência. Nós temos um Senhor, o qual nós devemos temer ao Senhor. Paulo vai dizer a Timóteo que Jesus, Ele é a nossa esperança. Jesus, Ele é o nosso Salvador. E Jesus, Ele é o nosso Senhor. E eu encerro fazendo essa pergunta: a sua família é uma família nanica? Aí você é que vai responder, porque eu não posso responder por você. Que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, possa nos ajudar a nós fazermos por meio dessas práticas, praticar a palavra de Deus, praticar a oração, a comunhão, a santidade, a adoração, a evangelização e o amor. As nossas famílias, ela vai crescer. E um dia você vai dizer: pastor, o meu filho, ele é hoje um pastor. Meu filho, ele é um missionário. A minha filha é uma missionária. Pastor, a minha filha casou com um homem de Deus. Pastor, o meu filho casou com uma mulher de Deus. Pastor, a minha esposa, ela é submissa. Maria, mulher, o meu esposo, ele me ama. Sabe por quê? Que a família, ela está crescendo e progredindo. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos ajude. Amém? Vamos orar. De da graça e misericórdia do Senhor. Querido Deus, nosso eterno Pai, Senhor, nós convidamos o Teu Santo Espírito que mora dentro de nós, Senhor. E só o Teu Espírito Santo, pelo atributo que tem da onisciência, que sabe todas as coisas, sabe, Senhor, se a nossa família é uma família nanica, uma família que não tem progredido na vida cristã, Senhor. E nós pedimos a Tua graça, nós pedimos a Tua misericórdia, que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, para que a cada dia que se passa, nós possamos, Senhor, crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor, crescer na misericórdia do Senhor, Pai, para que quando olharmos para trás e vermos, Senhor, o progresso da nossa família, para que quando olharmos para trás, vermos, Senhor, quanto a nossa família cresceu, quanto o esposo, a esposa, os filhos cresceram, Senhor, porque nós praticamos e obedecemos tudo aquilo que é para praticar e tudo aquilo que é para obedecer, porque nós reconhecemos o Senhor como nosso Senhor, reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, Pai. Então, nos ajude pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Essa é a minha oração de gratidão, que eu oro no nome de Jesus. Amém, Senhor.
Ok, meus irmãos, obrigado. Quem está a palavra agora com a irmã Eliane, né? Boa noite, igreja. Hoje eu não estou muito empolgada, não, que eu estou com muito frio, estou encolhida. Muito bem, mas vamos lá continuar aquilo que os irmãos também estão esperando, depois de uma palavra, né, que recebemos aí, maravilhosa do Senhor. Então vamos lá, vamos ver a prova da família, né, das famílias que fizeram esta semana a prova. Quem fez a prova da família? A prova seria o casal orar junto, né, antes de dormir, evangelizar uma família e trazer visitantes. Eu já estou aqui com o visitante do irmão Paulo, 2 visitantes. Irmão Mateus trouxe 1 visitante. A família do irmão Ivon, né, convidado do Igor, trouxe 1. Pastor Júlio. Vamos brigar com a Geiciane aí para ver quem vai ficar com esse ponto. Tá bom? E então vamos ver aí quem fez a oração do casal durante a semana e quem fez o devocional em família. Pastor Júlio realizou aí a prova do evangelismo, o devocional e a oração do casal. Palma para nós. Parabéns para nós, que Deus nos ajude a cada dia a fazermos isso aí. Então temos aí a família do irmão Neto, irmã Roberta, evangelizou, fez o devocional, orou, né, antes de dormir. Parabéns aos irmãos, continue. Quem mais aí? Diácono Ivon, né, fez aí o devocional, orou com a esposa, né, não conseguiu fazer o evangelismo, né, deram um negocinho para ele lá, não deu certo. Irmão Cláudio Honor, com sua família, parabéns. Muito bem, quem mais? Irmão Mateus, parabéns, irmão, com a Poliana. Fizeram o devocional durante a semana, fizeram a oração do casal, não conseguiram evangelizar. Irmão Paulo, com a sua família também, as meninas, fizeram o devocional, parabéns, continue. Irmão Newton também fez, parabéns, irmão. Quem mais? Irmã Lane, parabéns à irmã Lane também. Continue, não desista. Quem mais? Irmã Nira, parabéns à irmã Nira com a sua família. Alguém mais? Irmão Gilmar, só postava aí a foto da Bíblia dele, mas ele estava fazendo o devocional dele. Parabéns, irmão. Agora tem um bebê recém-nascido. E aí vamos ver a pontuação dos irmãos, né, que fizeram as provas. Aí você identifica aí o seu nome e você vê aí, já está a pontuação de quem fez a semana toda o devocional, quem fez a oração do casal e quem fez o evangelismo. Já conseguiram ver seu nome? Passando, irmão, já tem mais aí? Aí na outra página aí, os irmãos. As carinhas aí para quem não fez, não é? Só lamento para você, vai continuar chorando aí, não vai ganhar. Tá bom? E agora nós vamos para a prova da semana. Né? A prova da terceira semana. Essa é a segunda semana. Essa semana, irmão, é uma prova diferente. Cadê meu negocinho, por favor? Vai ser uma prova diferente. Quero explicar aqui. Coloca aí, Jardson. Perdão, irmão, eu que não segurei. Muito bem. Então, aqui, a prova dessa semana, irmão, aqui tem um texto, o texto da palavra de Deus. Só um exemplo. Aqui tem um texto da família da Adão e Eva, lá em Gênesis. Então, aqui tem esse texto escrito aqui. O seu devocional durante a semana vai ser esse texto. E você vai ver o que tem nessa família. Você vai ler várias vezes com a sua família, vai se juntar e vai ler durante a semana. O seu devocional desta semana vai ser sobre esse texto. Eu estou dando o exemplo da família de Adão e Eva, mas nós sabemos que tem N famílias na Bíblia, tá? Então, cada um tem aqui. E aí você vai fazer devocional nesse texto e você vai ver o que tem nessa família
que você consegue identificar de errado, de mau exemplo, de bom exemplo, o que você faria, né, para tirar de ensinamento para a sua família, tanto negativa como positiva. Então, você vai trazer, você não vai precisar tirar foto esta semana, mas você vai meditar nesse texto, tá? E você vai trazer por escrito domingo para mim. Irmão, eu tirei, você vai escrever lá, fazer um resumo, né? Exemplo lá da família de Adão e Eva. Eu percebi que na família de Adão e Eva, ele não foi o líder que ele deveria ser, ele não tomou de conta da esposa, a esposa acabou desobedecendo. E você vai dar uma... Então, para minha família, sou um exemplo. Para minha família, né, eu tenho, como esposo, eu tenho que estar sempre atento o que se passa no meu lar, para que eu possa conduzir a minha esposa ou meus filhos. Então, você vai tirar 2 ensinamentos para a sua família. Todos da família devem ler o texto, né? A sua meditação, o seu devocional desta semana vai ser esse texto, tá? Compreenderam? Conseguiram compreender? Não precisa tirar foto, mas domingo eu quero que cada um dos irmãos traga para mim por escrito. E quando eu chegar aqui na frente, eu vou sortear 3. E eu vou ler aqui para os irmãos, para a igreja, o que foi que a sua família identificou aqui, né, nesse texto. Eu vou ler, tá bom? Porque não vai dar para ler todos. Mas eu quero receber de todos e eu vou ler todos depois. Mas aqui na frente, 3 serão sorteados, tá bom? E essa prova, eu botei o valor dela aí, 50 pontos, tá? Essa prova vai valer 50 pontos. E aí a outra prova é fazer um passeio em família. Eu coloquei quantos pontos aí? 30, né? Eu coloquei aqui no meu caderno 50. Apaga aí e coloca 50. Tem que estar todos os membros da família, tá? Nessa prova aí. Leve sua família para passear, para um cinema, para o shopping, para uma praça, vá comer uma pipoca. Ah, não tenho dinheiro, irmã, não sei, vá brincar de bola lá na Ponta Negra, não sei, faça alguma coisa. Saia com a sua família, compre um pirulito para cada um, né? Não vale levar, vamos lá na casa da sua tia, vamos passear lá na casa da titia, na casa da mamãe, que você faz tempo que você não vê ela. Não é esse tipo de passeio. Leve sua família para descontrair, tomar um sorvete, passear na praça, conversar, tirar fotos em família, tá bom, irmãos? Então, essa é a prova, vale 50 pontos. Continua valendo o visitante, cada visitante valerá 30 pontos, ok? Esse devocional dessa semana vai ser esse aqui. Não vai precisar todos os dias, mas você vai meditar durante a semana nesse texto que eu vou dar para cada uma das famílias. Tá bom? Compreenderam? Aí eu dei o exemplo aqui do texto. Adão e Eva não está aqui, tá bom? Quero logo dizer para vocês. Como é que eu peguei Adão e Eva? Não está aqui. Esse é o mais fácil. Adão e Eva, família de Marta e Maria, né? Não está aqui. Tá bom? Então é isso. E aí o diácono Ivon vai fazer o... tá. Só lá passando ali a prova da 4ª semana já foi adiantada, né? Os irmãos aí já fizeram a apresentação. Ainda falta mais 2 equipes ou só mais uma? Só mais uma equipe. Quem já fez? A primeira equipe já fez, a irmã Poliana, Ademar, Igor, Isabel. Irmã Leucimar, Abigail, Nira, Luísa e Geiciane. Hoje, pastor Júlio, irmã Maria, Roberta, Andrew e Ronilda. E agora nós vamos ter no último domingo, irmão Aleph, o Sandro, o Gilmar, a Lane e a irmã Ranúbia. Tá bom? É a última prova para a apresentação domingo que vem. Os pontos do visitante, eu passo daqui a pouco. Cadê? Cada visitante são 30 pontos. O irmão Paulo trouxe 2 visitantes. Pode. O importante é que traga visitante. E para ouvir a palavra de Deus. Irmão Paulo, 2 visitantes. Irmão Mateus, 1 visitante. Família do diácono Ivon, 1 visitante. Eita, vou dar para a Geiciane aí o visitante. Nós vamos dar para a irmã. Irmã Geiciane, 1 visitante.
Como é que ficou então a prova lá? Uma Geiciane, o visitante será dela, nós vamos dar para ela. Depois ela me passa aí, irmã, no Pix. Espera aí que o irmão está fazendo a contabilidade dos pontos. Enquanto isso, o diácono Ivon já se dirige aqui. Só isso? Só 4. Pronto, você já pode fazer a contagem aí de quanto você tem de pontuação. E quem já fez a prova da 4ª semana já está aí pontualizado, né? Não sei quem está em empate, quem está na frente. Tá bom. Hã? Não sei, tem que contar para saber quem está em empate, quem está na frente. Não sei quem está. Só contando, aí você faz a contagem. Se você quer ganhar, quem vai ganhar esse ano a prova? Irmão Paulo, olha, irmão Paulo quer ganhar. Quem mais quer ganhar? Olha aí, ó. A família do diácono Ivon quer ganhar. A família da Geiciane quer ganhar. Tem gente aí que já está pertinho de ganhar. Ok, irmão, muito bem. Diácono Ivon pode vir aqui comigo. E você pega, após o culto, eu vou estar ali na porta, e você pode pegar o seu papelzinho com o texto do seu devocional da semana. Tá frio? Irmão, pode ficar de pé, por favor? Vamos passar, bora passar esse frio. A gente vai passar esse frio cantando o último cântico de encerramento, tá? Família bendita. Vamos nos alegrar no Senhor com este cântico, e após esse cântico, a oração final, estamos encerrados. Bendita, abençoada pelas mãos do Salvador. A nossa mesa, nossa despensa, provida de tudo que é bom, que vem do Senhor. Nunca falte para nós e para abençoar tudo que a nossa volta precisar. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos
a terra que nos prometeu o Senhor. Nossa casa tenha paz e harmonia, som de júbilo, vitória e alegria. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. O guarda de Israel não dormirá, nenhuma arma contra nós prosperará. Nossa família prevalecerá. E quando o inimigo o guarda de Israel não dormirá, nenhuma arma contra nós prosperará. Nossa família prevalecerá. Sua igreja, família bendita. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Família bendita do Senhor, de todas as bênçãos o amor é o maior tesouro que temos. Deus é amor. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celeste, muito obrigado, Senhor Deus, e no momento que passamos aqui em Tua casa, Senhor, te adoramos, ouvimos a Tua palavra, Senhor Deus, estávamos em comunhão. Obrigado, Senhor, por tudo. Agora, Senhor, leva-nos, ó Deus, em paz aos nossos lares, nos dê uma ótima noite de descanso. Nos livre, Senhor, do vale de todo mal durante todo o percurso, Senhor Deus, para os nossos lares. Nos dê também, Senhor Deus, uma ótima semana abençoada para todos nós. Que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome santo de Jesus é que nós te agradecemos. Amém, amém. Obrigado a todos e até, se Deus quiser, na quarta-feira no culto de doutrina às 19h30.